Gente, vamos falar agora sobre a combinação do cavaleiro com a dama, no caso com a mulher, né? No baralho cigano. Então, a gente vê assim, quando essas duas cartas aparecem juntas, a mensagem central é: uma movimentação importante está sendo influenciada por uma mulher, ok? Pode ser a consulente, pode ser alguém próximo da consulente, pode ser uma figura feminina marcante dentro da situação, tá? Porque o cavaleiro aqui, que é o mensageiro, ele age assim movimentado por essa pessoa, por essa energia feminina. E essa energia, ela vai direcionando a energia do cavaleiro, vai direcionando os sentimentos, vai direcionando as decisões, tá bom? Porque o cavaleiro, ele é símbolo de ação, notícias e o quê? Mudanças rápidas. Mas quando vem seguido da mulher, essa energia ela ganha o quê? Um tom mais intuitivo, gente. Mais intuitivo, mais emocional, mais sensível, mais receptivo. Quando eu falei da energia masculina, que era a energia do homem, o que que era? Era mais ação, era mais imponência, não é isso? Era mais força, era mais influência. Aqui, nesse caso, é o quê? É mais intuição, é mais emocional, é mais sensibilidade, é mais recepção, tá bom? Então, o impulso do mensageiro do cavaleiro, ele vai se moldando à presença feminina, como se dissesse, o movimento acontece por causa dela e para chegar até ela, tá bom? Agora a gente vai entender como essa dupla se manifesta nas áreas da vida. Quando a gente está falando no campo amoroso, essa combinação ela fala muito sobre emoção, tá? Fala muito sobre emoção. Se a pessoa está solteira, pode indicar a chegada de alguém por influência de uma mulher. Sabe? É uma amiga que apresenta, uma ex que retorna, ou até mesmo a consulente, ela sendo atraída por alguém com a sua mesma energia, tá? E se a pessoa está no relacionamento, essa dupla ela mostra que a mulher está no centro das decisões e movimentações do casal. Pode ser que é ela que toma as rédeas, quem proporciona as mudanças, as conversas, as viagens, os reencontros, tá bom? Não só proporciona, mas também propõe no caso, né? Propõe mudanças, conversas, viagens, reencontros também. Também pode indicar, gente, uma terceira mulher, tá? Também pode indicar que uma terceira mulher esteja influenciando a dinâmica amorosa, tá? Pode sim, pode ser uma pessoa, uma sogra, pode ser uma amante, né? Uma terceira mulher que está influenciando nessa confusão toda aí, tá bom? Quando a gente está falando de saúde, essa combinação ela fala de ação motivada por uma mulher, tá? Ou voltada para o cuidado da saúde feminina, ok? Pode representar consultas com médicas, terapeutas, ginecologistas, tá? Ou também pode representar algumas coisas relacionadas a questões hormonais, emocionais, ginecológicas, tá? Isso quando a consulente for mulher, ok? Mas também, o que que indica? Também pode indicar que uma mulher da família está envolvida nos cuidados de alguém, ou que a cura está sendo guiada por uma figura feminina importante. Pode ser uma profissional, pode ser uma figura espiritual, não se sabe, mas é uma figura feminina, tá bom? Quando a gente está falando de finanças, nesse setor financeiro, o cavaleiro com a mulher ele mostra que as movimentações de dinheiro ou as propostas estão sendo ligadas por uma mulher. Seja uma sócia, uma chefe, uma cliente, uma parente, não importa, mas indica uma oportunidade que vem através de uma figura feminina, tá? Ou que decisões estão sendo guiadas por ela. Em alguns casos, gente, também essa combinação, ela também fala sobre a necessidade de ouvir mais a intuição feminina, tá? Isso que é na hora de lidar com o dinheiro, na hora de fazer investimentos, na hora de lidar com os contratos. Pode ser que essa combinação esteja falando, olha,
Preste atenção que a sua esposa está falando, a sua mãe está falando, a sua irmã está falando, a sua amiga está falando, tá? Ouve mais essa intuição dessa mulher diretamente ligada a essas finanças, tá bom? Quando tá falando de trabalho, essa dupla apresenta movimentos e novidades profissionais diretamente conectados a uma mulher. Pode ser uma chefe, uma colega que traz novidades, uma proposta feita por uma mulher, não importa, tá bom? É basicamente isso, movimentos e novidades profissionais diretamente conectados a uma mulher, tá? E se você está buscando emprego, essa combinação, ela indica que a proposta pode vir de uma recrutadora, de uma professora, tá? Gente, vem de uma figura feminina que te apoia nessa busca. Então, o que acontece? O cavaleiro se move, ele está se movendo, mas a mulher é quem guia o caminho, ok? Quando a gente está falando de espiritualidade, o cavaleiro com a mulher, ele traz uma energia muito espiritual, tá? Aqui, gente, essa movimentação, ela acontece por meio de uma intuição, de uma sensibilidade, de uma conexão emocional, de uma força interior feminina, tá? Pode sim, gente, ser a presença de uma mentora espiritual, uma guia, uma ancestral, ou, gente, até a própria consulente em conexão com o sagrado feminino, tá? Então, essa combinação, o que ela convida? Ela convida a escuta interior, a conexão com o coração, com a sabedoria ancestral. Porque, gente, o cavaleiro avança, ele avança, não é isso? Mas a mulher, ela vai apontando a direção. E a direção que a mulher aponta é uma direção mais profunda da alma, ok? Quando a gente está falando de lar, gente, no contexto familiar, essa combinação, ela indica que uma mulher está promovendo mudanças dentro de casa. Pode ser uma mãe, uma irmã, uma filha, uma avó. Gente, pode ser até a própria consulente, tá? Mas representa uma chegada, uma mudança, né? Alguma coisa, tá? Mas outra coisa também, pode representar uma visita também. Uma visita, uma notícia trazida por essa visita, ou uma mudança acontecendo por causa das decisões, né, dessa visita, alguma coisa, mas uma coisa mais ligada a uma visita feminina, tá? Também pode simbolizar notícias envolvendo figuras femininas da família, gravidez, reconciliação, reencontros, viagens, ok? Então, gente, para a gente concluir, o cavaleiro com a mulher é uma combinação que mostra o quê? Que mostra que o movimento, ele está acontecendo. Sim, ele está acontecendo, mas sob a influência direta do feminino, tá? Seja através de uma pessoa específica ou da própria energia emocional e intuitiva da consulente, tá bom? Tudo que se move aqui vem com a sensibilidade, vem com intenção, vem com influência emocional. Tá bom? Então, qual é o recado que essa dupla traz? O recado é o seguinte: a ação precisa estar conectada ao sentimento. Cavaleiro ação, sentimento mulher. A ação precisa estar conectada ao sentimento. A presença da mulher dá direção, dá profundidade, tá? E dá o propósito que o cavaleiro carrega, né? Que o mensageiro carrega. Ele corre, mas quem guia? Quem guia é a mulher, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada por você estar aqui comigo, por ficar até o final. Mais uma vez eu peço, curte, comenta, compartilha, tá bom? Se inscreve no canal, gente, ativa o sininho aí, tá? Continua aqui comigo, nessas jornadas pelas cartas e seus significados, tá bom? Gente, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!